Pessoal, olha que estudo maluco que apareceu hoje aí no importante veículo de comunicação. O pessoal está perguntando, será que o Banco Central vai ter que vender o Pix? Você fala, meu irmão, como assim vender o Pix? Por que teria que fazer isso? Será que eles estão sem condição de dar conta desse projeto? Será que eles não têm dinheiro, pessoa suficiente? Qual será que é o problema? Será que o Banco Central não tem recurso suficiente para tocar um projeto como esse? É o que a gente vai analisar aqui agora, ok? Por quê? A gente sabe que o Pix ele virou um negócio gigantesco, monumental, enorme, né? Manter um sistema desse tipo, ele tem que funcionar ininterruptamente, direto, não pode ficar apresentando falha e para você gerenciar um negócio desse tamanho, você tem que ter muita gente e muito dinheiro. Teria o Banco Central problema de arrumar gente e dinheiro para tocar esse projeto? A gente tem que lembrar que o Banco Central não é uma empresa privada. O Banco Central não é por exemplo, o Bank of America, né? Não é o Goldman Sachs. O Banco Central ele é uma autarquia. Aí você fala assim, Daniel, o que é isso, autarquia? Como assim o Banco Central é uma autarquia? O que significa autarquia? Autarquia, no Brasil, ela é um tipo de estatuto jurídico, né? É um serviço autônomo que é criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento e gestão administrativa e financeira esse tipo de recursos, né? Autarquia, no próprio sentido, né, vem de auto, que é a si mesmo, e arqué, que é poder ou comandar. Então, autarquia seria comandar a si mesmo ou autocomandar-se, né? Só que, no caso do Banco Central, ele é uma autarquia, mas não tendo, autonomia total sobre o seu próprio funcionamento, né? No Brasil, a gente tem aí, no direito administrativo brasileiro, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, que têm um patrimônio próprio para realizar essas atividades do Estado de forma centralizada, mas elas são semelhantes ao que lá em Portugal se chama de instituto público. Então, ela tem alguns problemas sendo uma autarquia para fazer um trabalho como esse. Por quê? Depende de orçamento público, primeiro, e depende de concurso público para poder contratar funcionários. Imagina se a Apple dependesse para contratar novos funcionários de abrir um concurso público. Isso ia limitar muito o seu crescimento e o seu poder de gestão, não ia? Com certeza. Então, no caso do Banco Central, não tem dinheiro de sobra, né? Agora, e quanto maior vai ficando o Pix, mais vai ficando problemático esse trabalho. A gente lembra que o Pix foi lançado em 2020, o público gostou muito dessa novidade, né? Tanto que hoje já o uso do Pix já supera o cartão de débito como principal meio de pagamento, já serviu até de inspiração para outros países. Estados Unidos agora estão inventando o pagamento instantâneo do Banco Central deles só agora, nisso aí a gente foi pioneiro, mas a grande pergunta é, nós fomos pioneiros em algo bom, algo ruim, ou algo bom que tem um lado ruim que a maioria não enxergou? Quem acompanha meu canal sabe que tem um lado ruim que a maioria não enxergou, que os early adopters fizeram festa, né? Chegou o Pix, aí foi influenciador digital lá fazer festa, que legal, uhul, né? O pessoal do FOMO também, do Fear of Missing Out, mas o sucesso do Pix, ele pode ao mesmo tempo estar trazendo um grande problema. Porque só em agosto, vejam só, foram realizados quase 4 milhões de transações no Pix, o volume financeiro de 1,5 bilhão de reais. Quem mantém essa estrutura é o Banco Central. E manter um sistema que precisa funcionar 24 horas por dia sem falhas, tem que ter muito dinheiro e muita equipe. Depender de orçamento público para ser gerido e depender de concurso para contratar funcionário pode ser um grande problema. Em 2022, a gente pensando na questão do funcionário. O Banco Central ele tem uma quantidade suficiente de funcionários para dar conta disso tudo? Vamos ver o que está acontecendo com o número de funcionários do Banco Central. Em 2022, o Banco Central terminou com 3.391 funcionários. Aí você vai perguntar, e aí, Daniel? Isso é pouco, é muito, está crescendo, está diminuindo? Isso representou uma forte queda nos últimos anos. Em 2009, para você ter uma ideia, o Banco Central ele tinha 4.727 funcionários, agora está só com 3.300. Para você poder comparar, o maior banco privado do Brasil,
encerrou o ano passado com 97 mil funcionários. E só na área de tecnologia, o maior banco do Brasil tem 15,4 mil funcionários. Então, um dos diretores lá da área de organização do sistema financeiro e resoluções do Banco Central, ele disse nessa última terça-feira que toda a agenda do Pix tem evoluído muito, mas que a situação dos recursos humanos do banco tem atrapalhado a beça, né? De acordo com ele, já tem sido observado um problema que é semelhante àquela ideia da fuga de cérebros, que é a saída de servidores muito bons, excepcionais. Por que servidores bons, excepcionais, as melhores mãos de obra, têm saído do Banco Central, segundo esse diretor? Por entenderem que a carreira não é valorizada, né? O cenário causa ainda um efeito negativo sobre a moral do time. Quando você vê os melhores funcionários saindo, falando, não, estou saindo, vou procurar um lugar melhor, onde eu seja mais valorizado, isso dá uma baixada assim no clima, na empolgação. Foi isso que diz um desses diretores aí. Há algum tempo, alguns integrantes do setor financeiro já começaram então a especular se um dia o Banco Central poderia se ver numa situação de ser obrigado a vender essa infraestrutura, né? É claro que não seria exatamente vender, mas seria repassar a gestão para um outro operador. A gente sabe que tem um problema de acesso a dados particulares nisso aí, né? Porque apesar da discussão ela ainda ser muito inicial, a lógica seria que o Banco Central não pode, ao mesmo tempo, isso segundo alguns analistas, ele oferecer o serviço e fiscalizar o próprio serviço, né? Além disso, as restrições de orçamento e de pessoas também são uma grande preocupação. Então, a gente não pode esquecer que no ano passado houve uma grande paralisação dos funcionários do Banco Central, né? O Pix em si ele não chegou a ser afetado, mas vários outros processos dentro dessa importante autarquia ficaram embarreirados, né? No mercado financeiro ainda surgem conversas muito especulativas, teóricas e incipientes sobre essa possibilidade do Banco Central ter que terceirizar essa gestão aí do Pix, né? Não tem nenhuma ainda indicação nos bastidores de que eles já tenham cogitado isso, mesmo num futuro mais distante. Mesmo assim, a tendência mais provável é que se um dia isso vier a acontecer, eles tiverem que passar para outra gestão do Pix, seria repassado ali não para uma única empresa, mas talvez para um conjunto de instituições financeiras, seja da área bancária ou da área de sistemas de pagamento, né? A gente pode comparar isso com o Serasa. Serasa, não sei se você já ouviu, mas é uma sigla, né, de Serviço de Assessoria SA. Foi montado pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, em 1968. Talvez, né, o Pix possa ser gerido por um grupo assim. A situação do Pix, por exemplo, é também diferente do que aconteceu com o chamado Open Banking, né? Porque no Pix, o Banco Central ele é detentor de todo o sistema. O Open Banking tem nada a ver com isso, porque ele foi criado um comitê formado por diversos participantes do mercado financeiro, que comitê esse que vai definir as diretrizes. O Banco Central tem só um papel de secretariado, né? Então, nesse caso específico, o Banco Central ele continua com todos os seus poderes de fiscalização e supervisão, e a ideia é que a mesma coisa ocorresse com o Pix, caso um dia ele seja repassado para a iniciativa privada. Então, é claro que, como o Pix é muito bem sucedido, é difícil a pessoa convencer o outro de que é preciso mudar profundamente a gestão desse sistema. Na gestão atual, né, no contexto atual, a gente ainda vê uma maior dificuldade para essa transferência da gestão do Pix para o setor privado, porque isso poderia ser interpretado para os apoiadores da atual gestão como uma espécie de privatização, e vocês sabem que eles não gostam dessa ideia. De qualquer forma, né, a gente sabe que conforme o sistema vai crescendo, ele vai precisar de mais pessoas e de se organizar melhor. Será que eles vão conseguir fazer isso por conta própria ou eles vão ter que terceirizar? Eu acho que tem uma outra opção que esses estudos não vislumbraram. Talvez, num cenário mais limite, em vez de terceirizar a gestão do Pix para o setor privado, eles vão transformar, ou eles podem querer transformar o estatuto jurídico do Banco Central, tirando de uma autarquia e virando ali uma coisa mais independente ainda mais independente do que aquela independência do Banco Central que foi feita na gestão anterior. O que você acha? Tornar o Banco Central gerindo o Pix e o real digital uma instituição independente, assim como o Federal Reserve nos Estados Unidos, traria mais preocupações de privacidade e segurança para o cidadão comum ou preocupações menores?
Dê sua opinião aqui embaixo. E para mim, tudo é muito preocupante. Tá? Essa ideia de real digital, monitoramento total do que está todo mundo comprando e vendendo é muito preocupante. E você, o que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Também todas as coisas aí tem que é bom. Valeu!